da gente compreender que tempo eu estou ofertando para o meu filho. Será que está tendo realmente uma oferta? Eu estou me doando, eu estou aqui cheia de filhos. Sim, como foi seu dia? E o que aconteceu na escola? Né? Por que eu falo isso? Porque somos nós, mulheres, que colocamos no mundo geramos e colocamos filhos. Homens, mulheres, né? Assim? E se a gente tem uma educação muito rígida, acredito que há 30 anos atrás, eu avalio, todos os artigos que eu vejo assim, que existia medo. Os filhos, ele tinha mais medo do pai do que respeito, né? Olha, seu pai está chegando, então corra, faça isso, porque senão você sabe. Então isso não é que o pai fosse mal, é que o pai estava repetindo a forma a qual ele foi educado e a cultura que ele trazia. Então é importante que hoje a gente reflita para que nosso filho tenha respeito. Por quê? Porque se um menino tem 12 anos, vamos citar o exemplo de Pedro, ele tem 11, e ele tem respeito por você, ele tem uma dúvida, seja sobre sexualidade, sobre o que for, ele vai procurar a mãe como a melhor amiga. E não, ele vai procurar um de 11 anos que também não compreende, não entende, que diz, faça assim, assim, né? A mãe é a pessoa mais segura, porque ele tem aquele respeito pelaquela mãe, pelaquele pai, que foi ao longo do processo de desenvolvimento estabelecido, construído. Por isso que eu digo que falas. Eu acho que também na geração de, vou dizer, 30 anos atrás, tinha umas falas, não sei se alguém repete aqui assim ainda. Engole o choro. O que é que vocês acham dessa fala? Quem fala? Algum motivo, né? Então, quando eu reprimo as emoções, será que isso é bom? Não. Alguém aqui já esteve com uma sensação assim, aí alguém chegou e perguntou, se você está tão assim, o que é que você tem? Aí você diz, eu nem sei explicar. É uma angústia, é uma amargura. Você não sabe denominar qual emoção você está sentindo. E de onde veio isso? Então a gente precisa refletir. A gente não está falando que as gerações passadas fez tudo errado, não. A gente está dizendo que diariamente a gente precisa refletir. Por quê? Hoje é a geração Z, ZY, né? Por que a geração Z, Vanessa? Porque de 1995 nasceu a geração conectada. Como foi dito aqui, o uso das telas. O mundo às suas mãos, aqui eu sei o tudo, que nem sempre é certo, nem sempre é o que eu preciso saber, é o que eu busco, né? Como Irã colocou, Aretúzia e Letícia, então a gente precisa entender, desde o processo lá desse serzinho, até esse processo de chegar nessa geração Z. A geração Z, ela quer tudo para ontem, não é assim? Tudo para ontem. Eu perguntei ele, não, mas porque assim, ele sempre tem um, né? É do jeitinho dele, é tudo para ontem. E aí, a gente está preparada para lidar com essa geração Z? Qual é a melhor forma? Qual é o maior caminho? O melhor caminho para lidar com a geração Z é entrar um pouco também no mundo deles. Agora, eu preciso saber dosar esse tempo que eu estou nesse aparelho, nesse mundo virtual? Eu preciso, né? Por que eu preciso? Não, mas é muito fácil. Esse menino só fica quieto se eu der o celular. Pega, só. Não é assim? Eu já vi muito discurso no consultório que a mãe diz assim, não, mas é a forma que eu encontro. Tudo bem, vamos lá pensar nessa fórmula. No futuro, essa fórmula vai te trazer várias consequências. Porque existe um vazio. A criança, o adolescente, principalmente quando a gente pensa, ele nem é criança e ele nem é adulto. Ele vive um paradoxal. Deixa eu passar um pouquinho, né? Ainda bem que não é bichoia. Meia hora. Então, quando eu falo nesse paradoxo, eu falo no seguinte, que o adolescente, ele vem para a parte da afirmação, vem a parte hormonal, né? E ele tem muitos questionamentos, o que é que eu vou ser, será que isso vai dar certo? É muitas interrogações, e muitos dias eles não se compreendem, nem ele mesmo se entende. Então, eu preciso tratar ele como criança? Não. Aí eu não vou tratar como adulto, como adolescente.
eles precisam muito, eles têm muito a falar. Diariamente eu escuto isso no consultório, ele falar que eu tenho muito a falar, mas minha mãe, mas meu pai, mas meu tio, a pessoa que eu falava era ciclano e assim. Então a gente precisa parar, libertar, deixar e realmente sentar. E às vezes o adolescente, quando vem com uma questão que ele trouxe, você já nem terminou de ouvir. Minha mãe nem terminou de ouvir. Quando eu comecei, ela já disse, não, porque é assim, assim. Vamos ouvir mais? Vamos pensar nesse ouvir mais? Mas ouvir com qualidade, né? Pronto, filho, pode ficar à vontade. Deixa ele falar. Parece absurdo o que ele disse antes, mas vamos ouvir? Eu acredito que necessita dessas reflexões que possamos fazer diariamente. Por quê? Porque quando uma criança chega lá na frente, né, que ela levou uma arma, que ela foi preciso a guarda ir até lá, que ela tem ideação suicida, ou mesmo que ela tem uma ausência, uma lacuna do seu eu, vem muitas vezes desse processo, dessa falta. O adolescente, quando ele chega numa rede social, é diferente do adulto, porque o adulto ele tem todos os sucos neurais formados, ele está em processo de formação. Então, tudo para ele é mais difícil de gerenciar. Ele tem uma necessidade de ser aceito, de formar seu grupo. Hoje, após esse processo de pandemia, a gente vê muita dificuldade do adolescente socializar. Muito medo extremo da escola, dele dizer assim, eu preciso passar, porque eu só tenho um amigo. Se eu não passar, quando eu for para o ano seguinte, eu não vou ter aquele colega, aquele amigo, eu vou ficar sozinho. Então, há uma dificuldade dele gerenciar, dele formar novos vínculos, fazer novas amizades, porque a gente também teve esse processo dessa ausência e eles têm essa necessidade. E, às vezes, ele busca aqui. E a comunidade que tem num jogo, a qual ele foi aceito, futuramente vai ter vários desafios, né, para ele ser aceito. E aí tem jogo que vai de desafio. Quando o adolescente traz, que é muito comum, que já pegou cartão escondido para botar um crédito, para continuar no jogo, aí já tem um alerta vermelho. Já tem um alerta vermelho. Porque eu quero passar, porque o grupo do jogo é muito interessante, é muito legal, eu tenho esses meus amigos, eu tenho esse grupo, né? E aí a gente precisa conversar com o filho sobre isso, não é proibir, tá proibido, não, é conversar, dialogar, é organizar horários. Qual é o jogo, filho, que tu joga? É esse, deixa eu jogar com você, deixa eu entender, me explica como é que funciona. É se inserir nesse meio dessa geração Z, porque não dá para dizer proibir, não dá para proibir. Então a gente precisa refletir sobre todo, é muitos conteúdo, é muita coisa, é muito assunto, mas a gente precisa. Não dá para a gente se eximir e dizer assim, é tudo com o SENAI, é tudo com a guarda, é tudo com a escola. Não. Somos redes de apoio que fortalecemos, mas precisamos em casa observar, né? Eu sempre gosto de falar de um relato de um adolescente que me trouxe no consultório que disse que o dia mais feliz da vida dele foi um banho de chuva que ele tomou com o pai. E, no entanto, ele tinha o melhor celular, a melhor roupa, mas os pais não percebiam que isso não era tudo. A gente precisa prover, sim, a gente precisa dar o alimento, a roupa, mas a gente precisa se atentar que não se trata só disso. E às vezes a gente tem uma fala assim, o que é que você está reclamando? Você tem a escola, a melhor escola, eu me esforço, dou a melhor roupa, eu me esforcei, estou pagando o seu celular, e o que você quer mais? Na minha época, não tinha isso. Né? Às vezes a gente não tem essa fala precisa ser repensada. Essa fala a gente precisa diariamente refletir sobre ela. Porque às vezes aí ele diz, eu não pedi para nascer, eu não pedi essa roupa, eu não pedi essa escola. Isso gera também uma revolta e várias questões nesse adolescente. Então, hoje, para mim resumir, seria isso. Que vocês reflitam, que nós, como mães, que eu também sou, podemos diariamente, né, parar, refletir. E quando você procurar doar o seu tempo, mas doa um tempo de qualidade para seu filho. Tá bom, gente? Obrigada pela atenção. Quando Vanessa falou antes, né? A questão da passagem de fase, essa necessidade do jogo, passar de fase, o adolescente até pegar cartão escondido, me trouxe também uma outra questão dessa passagem de fase. A criança que em determinados jogos, que ela ainda não está preparada para jogar, né? Ela tem uma idade que a criança não faz diferença entre o imaginário e o real. E eu já vi crianças entrar em desespero quando chega a fase que ela vai morrer.
realmente acredita que vai morrer de verdade. Então, isso mais um recurso, né? Que tenhamos esse cuidado de estar vendo o que nossos filhos estão fazendo, orientar. Não podemos. Hoje eles vão lá, criança do mundo. Não, eu não dou o celular de jeito nenhum. Você tem que ter controle. Tudo em excesso, a gente sabe que faz muito mal. Né? O celular é necessário hoje? Sim. Mas nós temos que ter esse limite. Nós temos que ter limite, determinar horários, ver o que esse criança está fazendo. Como ela disse, entrar nessa brincadeira, nesse jogo, orientar, para que mais tarde a gente não tenha prejuízo. Né? Então agora fica aberto para as questões, Perguntas. perguntas. Bora, mães. A contribuição, né? Não só perguntas, vocês podem dar exemplos, vocês podem contribuir também, certo? Uma roda de conversa é isso. Nós estamos aqui para conversar. Tá? Ok. Assim, no caso, ela falou para deixar os filhos dela com 11 na escola, né? No meu caso, eu ia deixar o meu, porque já sabe que faz já que eu não tenho, né? Fazer cabelo. Eu ia deixar. Mas passou para mim, eu tenho que dar autonomia aí também, se sentir independente, ser capaz de ir sozinho. Então, eu fiquei também assim confusa, porque minha vontade de deixar ele. Mas como me disse, a senhora falou isso, né? Aí eu fiquei nessa dúvida. Então, apenas quando eu quero ir deixar agora, eu disse, mãe, eu já sou grande, você vai me deixar lá para ficar só olhando. Aí assim, eu também fico assim, às vezes eu tenho umas pessoas lá de dentro, eu pergunto, e aí, ó, tá, e aí, como é que foi, não sei o quê, quando eu cheguei em casa mais cedo, ele foi liberado cedo mesmo, não foi porque ele quis sair, eu só me informo, mas eu deixei ele aí sozinho, porque isso aqui tem que ter autonomia também, né? Isso. Sentir assim capaz de ir a algum canto, em vista que eu estivesse ligado, não é como ele. Quando eu sei que você vai com ele, eu vou pegar minha menina aí. E ó, você vai por aqui, aí eu vou, mas eu olho até o final da vida. Pela minha vez de aqui, eu fico com medo, porque eu tenho um medo, porque eu não acostumado. Mas tem essa parte, a gente já está me sentindo independente. Aí eu fico assim, não, se eu tenho que seguir mesmo, não. Porque ele não é porque eu não sei o que acontece. Olha, muito importante. Ian tá com 14, né? Faz agora, final do mês. Veja, é importante o que a mãe colocou aqui, a mãe de Pedro. Ela vai lá deixar Pedro, que ela diz que tem muito movimento, certo? Mas aí eu já preciso pensar na outra questão futuro. Pela lei da vida, nós como os pais vamos e eles ficam. E que pessoa que eu estou deixando? Uma pessoa que ela sabe o básico, que ela sabe, né, ter um cuidado com a sua vida, ter um pouco de autonomia. Então eu preciso refletir sobre isso. Ela pode deixar o filho dela? Sim, mas ela pode começar 2 vezes na semana eu deixo, depois, até porque ele está 11, ele está entrando no processo de adolescência. Logo, logo ele vai começar a questionar isso. Então ele precisa, ele vai ter essa necessidade. Então o Ian já está na adolescência. Ele precisa disso, de dizer assim, que quando eu digo assim, não, eu vou deixar e vou buscar, ele se sentia até envergonhado. Porque ele também precisa, isso também diz da construção, de você fortalecer e dizer assim, eu confio em você, filho. Você é capaz, eu estou dando autonomia para que ele se desenvolva também. Isso é muito importante. Então, assim, mas é muito distante, eu preciso avaliar vários contextos, né? É muito distante, é muito trânsito, como é que é? Qual é as impossibilidades que eu encontro? Mas sempre você vai dizer para ele que ele é capaz. Por mais que seja difícil, que você comece a fazer esse trabalho de liberar 1 vez, 2 por semana, ou mesmo no ônibus escolar, você vai estar fazendo essa orientação. Essa orientação é sempre nossa, quanto pai, quanto mãe, mas sem deixar de esquecer que a gente precisa sim, em um determinado tempo, é como vão fazer como pássaro, que eles vão voar, né? Isso. E pode ter até, você pode até usar outros mecanismos, né, de dar esse amor e essa atenção. Não é só o fato de você, mas ele quer isso aqui. Mas você pode ter um cuidado, saber com quem ele anda, não é? Saber por onde ele anda,
Assim, não há tanta essa necessidade. Se você chegou num acordo com ele e é uma vontade dele caminhar sozinho, não tem problema Esse nenhum. voto é muito, me toca muito mesmo, não, porque é mais de casa, de escola mesmo, É muito importante essa construção dessa autonomia, dessa independência, às vezes né? eu quero te mas você disse que eu tenho que dar confiança em você, a você. Então você vai ter que ir sozinha, a partir do momento que ele... E é uma questão que eles trazem muito no consultório, de dizer assim, minha mãe não confia em mim, eu sou incapaz. Muitos casos assim eles trazem, né? Olha, eu não passei, minha mãe bem que disse, bem que aquilo. Às vezes a gente quer ajudar, a gente se perde no caminho, no intuito sempre de procurar o melhor. Então, por isso que eu falo assim, vamos diariamente fazer uma reflexão, né? Refletir. Então, essa autonomia faz parte também da construção desse adolescente que futuramente, daqui a 4 anos, será adulto, terá 18, né? E aí a gente precisa também dar isso para ele. E aí você, como mãe, você conhece bem seu filho, você vai dando aos poucos. Ah, eu sinto que Pedro está seguro, eu vou deixar Pedro, agora você vai 2 vezes por semana só. Chegou, cheguei, tá tudo ok, volta. E aí aos poucos você vai construindo essa confiança. Aí ele questionava muito, porque eu deixava o outro ia só e ele nunca ia só. Minha irmã assim foi só, porque só não deixar eu. Ficava meio assim, né? Passa pelaquela questão, não existe manual, né? Cada os pais que vão convivendo e vão aprendendo e vão percebendo nesse momento que podem ir dando essa liberdade. Né? Cada um é diferente. Você disse, não, com meu filho eu posso ter um e de repente com 10 anos eu deixei sozinho. Mas aí esse outro precisou ir até a cidade. Então a gente vai aprendendo de acordo, mas sempre pensando nessa autonomia, essa independência, considerando que nós não somos eternos, né? E qualquer momento. Mas eu vou lá, sabe? Ontem eu fui lá, ontem eu vou lá, ontem eu fui lá, sempre eu vou lá. Pergunta se tem mais perguntas. A minha vai só, vai me terminar. Fui ontem porque eu troquei com uma pessoa. Aí quando eu saí, eu disse assim, porteiro, olha, hoje minha mãe foi fazer a mulher. Não tenho quem venha pegar, só ser irmã de tempo vir. Mas se não vir, me faça um favor, atravesse ele. Se não atravessar, deixa ele aí que eu chego para me pegar. Todos eles, tanto o porteiro como o cuidador deles, tudinho, sabe? Aí hoje eu dei o mesmo recado com ele, não mais. Se a mulher não der tempo de chegar, através que ele sabia, ela fica na porta, contando as horas dele. E o outro, meu sobrinho, que estuda no mesmo colégio de 15 anos, eu nem vejo que ele sai cedo, eu vejo de longe, aí eu só faço assim com o dedo. Ele já sabe que eu terminou o caminho de casa, se não está tendo mais aula em casa. Aí tem um coleguinho dele que zumbou na minha tia, e tua tia tem moral mesmo pra você. Eu disse, sabe por quê? Porque tem pai que acompanha. Porque se saiu do colégio é pra ir, porque ali no novo chuveiro é muito movimentado, ela sabe, não sabe? Tem muitos pais que acompanham e muitos não. Tem uns bons e um aqueles como os pais não vai, então eles são bons de si. Então o lado de carro é do colégio para casa, a gente está na frente e eles estão. A partir da hora que a gente entra, é como isso aqui, eu não sei mexer, mas ele sabe. Mas o dele é colado com o da minha filha. O que ele faz, minha filha acompanha pelo dela. Esse Free Fire, eu sou do tempo ignorante, tem uma senha. Me diga aí alguma coisa. Chegou um coleguinha lá em casa, começou a jogar. Eu nem arma também nunca dei. Porque eu nunca gostei. Ele teve vontade, já me pediu, mas eu explico, eu não gosto. Então é um brinquedo que sua mãe nunca gostou. De mim. Aí eu tomo por ignorância. Esse Free não é que se botar eu tiro, ele fica sem o celular. O celular é dele, tudo meu. Eu botei dentro de um balde cheio de roupa. Quando procurei para vir buscar no colégio, o celular estava na mão. Como eu preciso do Chico, tá aqui o meio dele. Mas é acompanhado. Olha, mas aí você veja, existe uma diferença de eu ser uma mãe ausente. Um exemplo, eu estou dormindo pela manhã, eu nem vi quando ele foi para a escola. Eu acordei, ele chegou e, filho, eu nem vi quando você saiu.
Quer dizer, eu estou uma mãe totalmente ausente. Eu quase não vejo quando ele vai, quando ele volta. Eu nem procuro saber porque ele chegou mais tarde ou mais cedo. E isso diz de uma ausência minha quanto mãe. É diferente de eu quanto mãe, acordei, fiz o café da manhã, conversei com ele, eu estou orientando ele. Então, isso não diz que eu estou sendo ausente como mãe. Eu estou dando autonomia, que ele vá para a escola. Eu estou vendo o horário, que eu saio mais cedo, o que aconteceu. Então, eu estou presente, sim. Eu continuo presente. Só que eu estou trabalhando essa autonomia que ele já precisa. Porque no futuro, como a Letícia falou, pela lei da vida a gente vai, eles ficam, eles precisam ter autonomia para saber se desenvolver, para se virar. Não é assim? Então a gente não pode ficar o tempo todo colocando ele naquela super bolha, naquela proteção, que quando chegar aquele momento, talvez ele não esteja preparado e não sabe o que fazer. Eu tive um caso, ano passado, que eu atendi no consultório, que a jovem perdeu os pais num acidente, e eles tinham uma certa condição, mas ela não tinha conhecimento de nada, da empresa, de nada, e ela ficou naquele apartamento. Depois chegou já a ordem de despejo, o pessoal ficou cuidando, ela não entendia de nada, ela foi morar com a tia. E a tia começou a se chatear, porque chegava, não tinha uma louça lavada, uma colher, disse que não, mas eu não sei. Uma peça íntima eu não sei. Então, assim, ela foi, nasceu num ambiente que ela tinha tudo, mas não foi mostrado para ela que com o futuro a gente não sabe o que pode acontecer e ela precisa ter autonomia para sobreviver. Né? Então, uma jovem de 22 anos, a qual eu não sei me virar, eu não sei fazer um básico, eu não sei fritar um ovo. Quando a gente fala isso, é tanto para os meninos quanto para as meninas. Porque há 30 anos atrás também tem essa questão, né? A menina cuida da casa, né? O menino não, isso não é serviço de menino. Então, nós, quanto mães, quem educamos esses jovens, a gente precisa refletir sobre isso também. Todo serviço de casa é de todo mundo. Por quê? Porque todos nós sujamos. Então, é de todos nós. A gente pode organizar essas tarefas para que seja compartilhado. Inserir ele nessas atividades, isso constrói também, gente, um vínculo afetivo importantíssimo. Então, isso precisa também ser repensado. Por que eu falo assim? Porque também quando a gente vê os índices da violência, desses ataques nas escolas, a maioria foram praticados por meninos. Né? Então, a gente tem que olhar. E o menino, ele também é muito sofrido. O menino, ele é também... Homem não chora. Quem nunca ouviu isso? Homem não chora. Mas por que homem não chora? Se homem também tem um coração como a gente. Tem sentimento, tem emoções. Então, gente, a gente precisa refletir. Então, esse nosso diálogo foi voltado para essas reflexões que nós, quanto mães, avós, tias, possamos pensar um pouco, né, sobre esse ser, esses novos adultos que vão chegar nessa geração Z. Tá bom, gente? Mais alguma pergunta? Ele faz as coisas, manda ele chegar rápido, guardar em roupa dele, drogar em tudo quando está mas se dele não vir para o colégio, não é que eu não confio, é a passar do carro e o colégio chama Faixa de pedestre, frente não tem, a gente já pediu várias vezes e não conseguiu. E depois você começa a trabalhar com eles. A minha casa é perto do pai dele, não. Ele é meu aluno, Pedro. É, pior que ela tem esse cuidado, quer dizer, melhor, que ela tem esse cuidado todinho, mas ele é bem independente. Eu sei, ele é meu. E foi igual como as irmãs, criei as irmãs desse jeito. Uma fez 30 anos ontem, uma tem 27, mas foi desse mesmo jeito. Sempre quando eu trabalhava, passei 14 anos trabalhando, eu caminho em casa, saiu da escola, mesmo que tenha de fazer Aí, Adriana, vamos falar do lanche? Rapidamente. Gente, vamos. Já está esquentando muito, você que já está agoniado, jogando em pé, né? Só ela. E vamos encerrar. Se alguém tiver Tem alguma uma pergunta, perguntinha só. depois podemos fazer no particular também, certo? Vamos deixar a outra pessoa fazer a pergunta para a gente ir para um lanche e depois Vamos lá. ficam à vontade para falar com os profissionais. Se uma criança especial, ela tem direito de pegar aqueles amarelinhos, ônibus amarelinhos que passam nas escolas. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu fui pegar um ônibus com amarelo e o motorista, quando eu subi, minha filha subiu primeiro, eu subi com ela. E ele falou assim, você vai para onde? Eu disse, eu vou para o chuveiro. Ele disse, você não vai não. Aí eu disse, eu vou, moço. A criança é especial.
perguntei o porquê, e ele me respondeu o quê? Ele me respondeu, eu tenho ordem, é que você só pode andar com essa criança nesse ônibus com uma declaração. Eu disse, certo, mas hoje eu vou, moço. Aí ele disse, você não vai, levantou da cadeira. Aí eu disse, não, se ele vier tirar eu daqui com minha filha, ele negou com ele. Só na minha mente, sabe? Aí ele falou assim, ele ficou lá, né? Eu vou, não sei o que ele quer tirar foto minha dele, quantas você quiser. Porque eu estou no meu direito. E eu vou aqui. Olha, foi um caminho todinho. Ele e uma cuidadora que ia dentro do ônibus me enchendo, sabe? E eu aguentando aquilo ali. Não sei nem porquê, porque eu não sou muito de bater boca com as pessoas. E outra coisa, quando chegou em frente, do lado da igreja São Geraldo, ele parou e ele falou assim, eu vou parar aqui não. Ele parou quando eu levantei para descer com Clara, ele falou assim, não, vou descer ali em frente da escola porque tem uma moto talvez atropele essa menina. Eu disse, você está repreendido em nome de Jesus e bota tua boca pro mar. Eu falei. Aí eu fiquei dentro do ônibus, ele parou em frente à Pinheta. Eu desci. Aí ele falou uma besteira lá que eu não dei muita atenção. Eu disse, moço, isso vai ser resolvido. Não se preocupe. Mas eu fui na secretaria. Reclamei. Mas estava recebendo uma resposta de uma jovem lá, né? Chamada. Eu não me deu, eu esqueci aqui no momento. Mas ela não me retornou com essa resposta. Se eu podia. Eu disse, moça, como é que eu falo? A declaração que eu tenho pegado, como é que eu faço para andar com as coisas no mundo? Porque minha filha necessita ir de ônibus mais longe. Eu não tenho condição de estar aqui. Só deixar a colega terminar, né? Depois a gente... Aí ele falou, aí a menina disse assim, sério, eu vou entrar em contato com você, tá certo. Ela não me retornou com essa resposta. Ela retornou para a escola, para a menina lá da escola, para eu esqueci, Grace, me parece. E ela retornou para ela. Aí ela me passou o recado, disse, olha, Elisângela, parece que o nome da jovem é Elisângela, eu não estou na mente agora. Falou que você não é preciso pegar declaração alguma para andar com sua filha nos ônibus. Disse, recebi da coordenadora, não foi para mim que ela disse que ia me dar uma resposta, mas que ela não deu a mim, deu a supervisora. Eu recebi essa resposta. Então ficou isso, foi um constrangimento muito grande. Eu passei por cara e minha filha vendo tudo aquilo, né? E eu fiquei nervosa, que eu cheguei na escola até chorando. Bem, Rapidinho. A minha participação é rápida. Eu disse que ia sair, né? Mas a coisa foi tão bacana, eu estava com saudade que resolvi ficar aqui mais tempo. Olha, primeiro, nesse meu encerramento aqui, parabéns para vocês. Quando o Seimar, quando a escola dos filhos de vocês chamarem para vocês irem, vão para participar da reunião. É muito importante a participação da família. Eu sei que o calor já está grande, a gente vai terminar, porque tem até um lanche ali, né? Então, minha gente, eu faço esse apelo. Participem das reuniões nas escolas, no SEIMAI, no CRAS, aonde vocês forem chamadas. E eu saio daqui muito feliz, porque você imagina um momento como esse, numa roda de conversa, surge um problema desse pontual, que eu tenho certeza que isso aí será levado para a autoridade competente para buscar não acontecer mais. A gente lamenta o equívoco desse senhor motorista, tá certo? E que a gente espera que não aconteça mais. Mas parabéns, valeu Adriana, valeu a todos vocês. Muito bem. O meu vai no amarelinho, ele não, o meu vai no amarelinho. Ele é cadeirante, ele vai no ônibus amarelinho. Pronto, tá bom.
fazer são só questões que a gente pode falar depois, no particular, tá certo? Porque cada caso é um caso. A gente sabe que existe nos contratos da prefeitura, pelo que eu sei, tem ônibus que são de cooperativa, tem ônibus que são de particulares, e cada um tem uma legislação diferente, pode crer, né? Que é o direito, a gente sabe que a pessoa com necessidade especial ou não, ela tem o direito de andar nos ônibus, mas cada um tem a sua especificidade e a gente precisa analisar cada caso para que a gente não cometa nenhum deslize, né? Mas, como a Irã disse, estamos todos atentos, né? E vamos procurar, junto com a escola, junto com as famílias, resolver essa situação. Nem porque esse ônibus que eu peguei, ele é criança do Antonieta. Não vem nenhum cadeirante. Só a criança do Antonieta, eles não, só leva do Antonieta. Os moços vão para o costumeiro, é bem pertinho. Não, você não vai. E eu perguntei até, quando é seu? Você não vai, eu só disse, você não vai. É uma questão de... Deixa só um pequeno resumo, né, desse fato que ela trouxe, para que ela fique também mais tranquila e possa também tranquilizar as demais. Como? Ela é uma das pessoas que no ano passado chegou solicitando e perguntando se tinha direito a um transporte para pegar, que a menina dela realmente tem essa dificuldade, né, de vir para o atendimento. E a gente correu atrás, sim, da secretaria. O que a secretaria nos orientou? Que infelizmente não tinha esse ônibus ou esse transporte para pegar diretamente a criança e trazer para o SEMAI. Mas poderia o quê? Ser combinado com o motorista, né, daquele horário do ônibus. Ele, se fosse distante da rota, ele poderia entrar para pegar a criança e trazer para o SEMAI. Então, infelizmente, como as meninas colocaram aqui, tem muitos setores, tem muitos campos de trabalho e aquela pessoa não está preparada para estar assumindo aquela função. Então, todo mundo a gente vai se deparar com essa situação. Eu não sei se é o caso do colega motorista, mas essa situação chegou aqui no SEMAI, eu não estava no dia nenhum, mas chegou até a mim, eu ia até procurar assim, para conversar, e vou sim tentar resolver esse problema junto com a senhora, porque eu também não concordo com essas atitudes.